A maioria dos livros perigosos da história foi queimada. Este foi apenas esquecido. Não por falta de conteúdo, mas por excesso de potência. A doutrina secreta dos Rosacruzes não foi censurada com alarde, mas enterrada com elegância. Como quem esconde uma arma carregada atrás de um vaso decorativo. Não chamava atenção, e isso era parte do plano. O autor se escondeu atrás de um pseudônimo genérico, Magus Incognito. Um nome que já diz tudo, o Mago Escondido. Sem biografia, sem pompa, sem seguidores, e talvez por isso tenha sobrevivido. Não ameaçava ninguém, até que alguém resolvesse ler de verdade. Porque por baixo daquela roupagem esotérica estava um manual de operação mental. Ele não falava em fé, falava em frequência. Não citava anjos, citava ondas mentais. E enquanto muita gente lia como se fosse poesia mística, outros entendiam os códigos, comandos, instruções, práticas. Era um livro que não queria ser entendido por todos. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. Enquanto muita gente se encanta com símbolos, rituais e arquétipos, esse livro joga na mesa algo bem menos poético: instruções. Ele diz que a mente humana é uma tecnologia esquecida, capaz de interferir no tecido da realidade com foco, repetição e imagem mental. Nada de véus, só alavancas, nada de fé, só operação. O autor afirma que o pensamento molda o éter, e o éter molda a matéria. Simples assim. Não há parábolas nem metáforas. Há diagramas, tabelas e comandos mentais. Um hacker espiritual entenderia na hora. O que parece linguagem esotérica, na verdade, é engenharia vibracional escrita com florzinhas para não assustar ninguém. É como se alguém colocasse um míssil dentro de uma caixa de incenso. O leitor desavisado pensa que está diante de mais um manual de filosofia Rosacruz. Mas quem lê com atenção entende. Esse não é um livro de crenças. É um mapa operacional. E um mapa, você sabe, só funciona quando alguém resolve usá-lo. Imagine poder plantar uma ideia na mente de alguém sem falar nada, sem propaganda, sem discurso, sem manipulação explícita. Só com presença, intenção e repetição vibracional. Parece ficção? Pois era isso que o livro já ensinava em 1918, antes da PNL, do marketing persuasivo e da hipnose covert virar modinha no YouTube. O autor explica que a mente pode emitir ondas como um transmissor, e essas ondas, se bem moduladas, influenciam campos emocionais e cognitivos ao redor. A mente seria como um Wi-Fi mental, e você pode configurar o roteador. Não com palavras, mas com imagens mentais fixadas, emoção carregada e foco absoluto. E o mais assustador? Isso funciona melhor quando ninguém percebe. Por isso, segundo o livro, o segredo é fundamental. O conhecimento é perigoso porque funciona. E é por isso que nunca foi ensinado em massa. Porque, como o próprio texto alerta, o ignorante destrói o que não entende, o sábio silencia para proteger o poder. Você já se perguntou por que certos conhecimentos somem sem serem proibidos? A resposta é simples. É muito mais eficaz rotular de bobagem do que tentar proibir algo poderoso. E foi exatamente isso que fizeram com esse livro. Em vez de queimar, classificaram como ficção espiritual. Funciona melhor assim. Ninguém leva a sério, mas também ninguém ousa praticar. Enquanto isso, adivinha quem nunca parou de praticar? Os mesmos grupos que hoje dominam o marketing, a publicidade, a política e os algoritmos. O que ali era chamado de emissão vibracional, hoje atende por nomes mais modernos: copywriting emocional, engenharia de consentimento, framing narrativo. As ferramentas mudaram de nome, mas a essência segue: controlar percepção. O livro foi deixado de lado não porque era inútil, mas porque era útil demais. Ele ensina o que só deveria ser transmitido dentro de ordens iniciáticas, com juramento de silêncio e prova de caráter.
Agora, numa era em que qualquer um pode esbarrar nesse conteúdo, o risco muda de lugar. Porque se todo mundo souber como o jogo é manipulado, talvez pare de jogar. A maior ameaça para qualquer sistema de controle não é a rebelião, é a autonomia. E esse livro entrega isso de bandeja. Ele não exige sacerdotes, gurus, templos nem doutrinas. Ensina que o próprio indivíduo, com disciplina e clareza, pode acessar o campo das possibilidades e moldar sua realidade, sem pedir permissão, sem precisar de bênção. Essa é a heresia verdadeira. Quebrar o monopólio espiritual e mental. Mostrar que fé cega é opcional. Que o sagrado é um campo técnico, não místico. Que você não precisa fazer promessas, só aprender a respirar, focar, repetir e emitir. E que isso, feito com consistência, reestrutura sua psique e seus resultados. Não é magia, é sistema. É por isso que o livro não foi ensinado nas escolas esotéricas populares, nem incluído nos currículos das faculdades de psicologia, porque ele dá a chave sem exigir submissão. Ele ensina operação, não adoração. E quem entende isso, começa a reconfigurar o próprio mundo. Silenciosamente. Como quem encontrou a falha na Matrix. Sabe aquele tipo de livro que não aparece em lista de best-seller, nem tem resenha de influencer esotérico com cristal na testa? Pois é, esse aqui não foi esquecido por acaso. Foi enterrado com carinho para ninguém tropeçar nele sem querer. Porque ao contrário do que você ouviu por aí, a mente não é um templo sagrado, é uma arma. E o manual de uso caiu na mão errada. Ou melhor, na sua. Eles não queriam que você soubesse que dá para alterar a realidade sem vela aromática, sem mantra em sânscrito e sem pagar R$ 1.997 no curso do Guru do Momento. A verdade é que esse livro ensina o que nem Harvard, nem Hogwarts tiveram coragem de explicar. Como projetar pensamento, influenciar silenciosamente e reprogramar o universo, com intenção, foco e repetição. E o mais curioso, ele nunca foi proibido. Foi publicado em 1918, passou batido e só agora começa a ressurgir como aquilo que sempre foi. Um manual de guerra mental camuflado de doutrina espiritual. O nome engana, o conteúdo explode. E se você prestar atenção até o fim, vai entender por que esconderam isso de você por mais de um século. Spoiler, não foi para te proteger. Agora seguindo com o direcionamento 8, a conclusão. Aqui vai um encerramento provocativo, com chamada à ação e perguntas que cutucam o espectador. Agora que você sabe que esse conhecimento existe e que foi enterrado porque funciona, a pergunta é: o que vai fazer com isso? Vai deixar passar como sempre fizeram com você? Ou vai usar essa informação como ela foi planejada, para sair do script, reescrever sua história e parar de ser manipulado sem nem perceber? Você acredita mesmo que precisa de aprovação, autoridade ou iluminação para começar a operar sua mente como ferramenta criativa? Ou será que, no fundo, você só precisava do manual certo? A verdade é que você não precisa de mais promessas, só de ação. E ela começa agora. Se esse vídeo acendeu alguma faísca aí dentro, se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha com alguém que ainda acha que realidade é destino. Aqui, a gente não reza para o universo, a gente aprende a configurá-lo.